Olá pessoal, eu Divaguear do canal Florear, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aula de ponto cruz para iniciante, mais uma aulinha da nossa semaninha da baiana, nossa segunda aula. Espero que vocês gostem. Se gostou, desde já eu peço a vocês, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Só tenho a agradecer a todos vocês e vamos lá, assim eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Vamos ao passo a passo da nossa baianinha. Começar de baixo para cima, na segunda carreira do bracinho, na base superior, dessa maneira. Vamos colocar a nossa agulha na laçada e aqui vamos trabalhar da esquerda para a direita, 2 pontos. Tá? De baixo para cima, o primeiro e o segundo ponto dessa maneira, certo? Então, gente, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, fazendo esse cruzamento de linha da esquerda para a direita. Vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro ponto. E o segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos agora da direita para a esquerda, de baixo para cima. Fazemos o cruzamento mudando a posição da nossa agulha dessa maneira, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Agora da direita para a esquerda, dessa forma. Ok? Vamos agora mudar a posição. Vamos agora fazer esse cruzamento de linha da direita para a esquerda, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior dessa maneira. Apenas de um ponto, gente. Vamos trabalhando aqui, mais uma vez, da direita para a esquerda. E vamos lá. Da direita para a esquerda, de baixo para cima. Agulha apontando para frente e não para você. Agora, da direita para a esquerda, dessa maneira, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Agora, da direita para a esquerda, novamente. E aqui, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Vamos mudar a posição da nossa agulha de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. E vamos trabalhar 3 pontos de cima para baixo, da direita para a esquerda, dessa maneira. Com essa linha verde, vamos trabalhando todo o contorno da blusinha do vestidinho, ok? Dessa maneira, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Agora vamos fazer esse cruzamento de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos trabalhar assim. Mais uma vez, de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha da direita para a esquerda, ok? Dessa maneira. Agora, novamente, um ponto à nossa esquerda. De baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Trabalhamos esse ponto. Bom, agora vamos fazer esse cruzamento de linha dessa maneira, da esquerda para a direita, e vamos conduzir a nossa agulha dessa forma, tá? De cima para baixo. Mais uma vez, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Novamente, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vez de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Novamente, agora vamos fazer o cruzamento da nossa linha. Aqui nós temos 2 pontos, vamos trabalhar de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, dessa maneira, certo? O segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior. Dessa forma, vamos trabalhar esse pontinho que está sozinho aqui na base inferior, certo? De cima para baixo, a agulha apontando para você. Vamos retomar todos esses pontos aqui, retomando e contornando a manguinha do vestidinho, ok? Vou fazer o contorno aqui e vocês seguem daí. Bom, gente, aqui vamos finalizar, ok? Ficando assim, todo o contorno da nossa manguinha, certo? Então, vou aqui finalizar, que você já sabe fazer o acabamento, e retorno com vocês. Agora, gente, vamos trabalhar a segunda manguinha, ok? Vamos aqui começar a segunda manguinha do vestidinho, ok? Começamos, então, a nossa manguinha, olha, vamos conferir 1, 2, na segunda carreirinha do bracinho, da base superior do bracinho, vamos começar o vestidinho, tá? Conferimos 1, 2 na segunda carreirinha, ok? Dessa maneira, vamos começar o primeiro ponto, certo? Colocamos a nossa linha para que possamos prender a nossa linha, o início, para que possamos trabalhar um contorno magnífico, certo? Fizemos aqui 2 pontos, ok? Vamos cortar aqui a nossa linha.
Bom, gente, não se preocupe que esse ponto, se vocês fizerem dessa maneira, ele não vai soltar, certo? Agora, retomar esses 2 pontos, que é a nossa primeira carreirinha, para que nós possamos prender, primeiramente, o início do nosso trabalho, certo? Ficando assim, perfeito o nosso início. Ok? Bom, gente, agora vamos conduzir a nossa agulha para a próxima carreira de um só ponto, mudando a posição da nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, dessa maneira. Fazemos o primeiro ponto, agora nessa carreira superior, vamos fazer 2 pontos, tá? De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você, certo? Agora temos apenas um ponto na carreira superior. Vamos fazer esse cruzamento, levando a nossa agulha para o próximo ponto, apenas de um só ponto. Bom, gente, ficando assim, ver esse próximo ponto dessa maneira, fazendo esse cruzamento de linha da esquerda para a direita, dessa forma, tá? De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Mais uma vez, vamos fazer esse cruzamento de linha da esquerda para a direita, dessa maneira, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior de um só ponto, ok? Bom, gente, agora vamos trabalhar da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Ficando assim a nossa linha, agora temos que fazer esse primeiro ponto para que possamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, ok? Dessa maneira, vamos trabalhar da direita para a esquerda, a agulha apontando para frente e não para você, dessa maneira, certo? E aqui vamos levando para o próximo ponto, dessa forma. Bom, gente, agora mudamos a posição da nossa agulha de cima para baixo, dessa maneira, tá? Fazendo esse cruzamento de linha. Ok? Espero que vocês estejam pegando direitinho. Vamos trabalhar mais 2 pontos. Totalizando aqui 3 pontos nesta carreira. Certo? Ficando assim. Vamos fazer esse cruzamento de linha de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima. Dessa maneira, vamos conduzir o próximo ponto, fazendo esse cruzamento de linha, ok? E aqui, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior, de cima para baixo. Novamente, de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a próxima carreira. Bom, gente, aqui agora nós temos um ponto em cada carreira. Agora, de cima para baixo, fazendo esse cruzamento de linha dessa maneira, ok? Novamente, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, dessa maneira. E vamos contornando agora da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Agora vamos trabalhar da esquerda para a direita, apenas 2 pontos. Certo? Agora vamos retomar todos esses pontos, certo? Da direita para a esquerda, e eu vou continuar aqui, e vocês seguem daí, retomando todos os nossos pontos que aqui fizemos, ok? Bom, gente, aqui vou finalizar, né? Finalizamos aqui o nosso trabalho e vamos encerrar aqui a nossa manguinha. Bom, meninas, vamos então começar aqui no decote, tá? Para formar essa golinha, tá? A pala da golinha da nossa baiana. Primeiro ponto do decote, ok? Dessa maneira, nessa carreirinha que temos aqui no nosso decote, 5 pontos, ok? Vamos trabalhar então, começando o nosso decote, ok? Começamos aqui com a laçada e vamos trabalhar 5 pontos para a nossa direita, ok? Dessa maneira. De baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente e não para você. Vamos trabalhar 5 pontos. Bom, gente, chegando aqui, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior de um só ponto, tá? Fazendo esse cruzamento da esquerda para a nossa direita, certo? Ficando assim. E vamos conduzir a nossa agulha para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós temos 2 pontos. Vamos trabalhar o primeiro ponto de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, esse primeiro ponto. O segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima, certo? Agora, vamos trabalhar da direita para a esquerda, de baixo para cima, ficando assim. Temos mais um ponto à nossa direita. Vamos fazer esse cruzamento da esquerda para a direita, de baixo para cima, para que possamos trabalhar o nosso próximo ponto desta carreira. Concluindo aqui, 2 pontos essa carreira. Ok? Agora vamos fazer esse cruzamento de linha para a carreira superior, ficando dessa maneira.
Agora vamos fazer o cruzamento dessa linha para trabalhar o próximo ponto dessa mesma carreira, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vamos conduzir a nossa agulha para o próximo ponto da próxima carreira, de baixo para cima, dessa maneira, tá? Vamos fazer esse cruzamento de linha, gente, da esquerda para a direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, dessa maneira. O próximo ponto, vamos fazer esse cruzamento de linha, da direita para a esquerda, conduzindo a nossa agulha para o próximo ponto da próxima carreira, ficando assim, ok? Agora, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Da direita para a esquerda, o próximo ponto novamente, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. De baixo para cima, da direita para a esquerda. Bom, gente, chegamos na carreira superior de 2 pontos. Vamos fazer esse cruzamento de linha, tá? Da direita para a esquerda, o primeiro e o segundo ponto da mesma maneira, tá? Concluindo aqui apenas 2 pontos, dessa maneira, certo? Agora, da direita para a esquerda, de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior. Agora, vamos fazer da direita para a esquerda, 6 pontos, ok? De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos trabalhar aqui 6 pontos, tá? Chegando ao 6º ponto, gente, mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Na carreira superior, nós temos 4 pontos, ok? De baixo para cima, da direita para a esquerda, trabalhamos aqui 3 pontos. O 4º ponto, mudamos a posição da nossa agulha para cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, concluindo dessa maneira, tá? Agora da direita para a esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando para você. Faremos o próximo ponto novamente, de cima para baixo, concluindo aqui dessa maneira. Certo? Nossa agulha de cima para baixo, da direita para a esquerda, trabalhamos o nosso primeiro ponto dessa maneira. Agora de cima para baixo, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior. E aqui, ficando dessa maneira, certo? Agora vamos trabalhar de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro e o segundo ponto, dessa mesma maneira, certo? Conduzindo a nossa agulha agora para a carreira inferior de um só ponto, fazendo o cruzamento da nossa linha, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Dessa forma, vamos trabalhar 2 pontos, certo? Dessa maneira. Concluímos os 2 pontos, agora conduzimos a nossa agulha para a carreira inferior, fazendo esse cruzamento de linha, de cima para baixo, da esquerda para a direita, certo? Chegamos na próxima carreira, mais uma carreira de um só ponto, de cima para baixo. Bom, gente, agora chegamos ao início da nossa carreira, então vamos retomar todos esses pontos que aqui fizemos. Retomando assim, fazendo cruzamento de linha, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos trabalhar dessa maneira, conforme vai pedindo nossos pontos, vou seguindo aqui e vocês seguem daí com o trabalho de vocês, ok? Bom, gente, chegando aqui, nós temos, olha, chegando aqui, nós temos 2 pontos a mais aqui no ombro do vestidinho, ok? Então, vamos conduzir a nossa agulha dessa maneira. Antes de retomar esses 4 pontos, nós vamos seguir a carreira superior, tá? Apenas de 2 pontos, fazendo esse cruzamento de linha, tá? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, o primeiro e o segundo ponto. Certo? E aqui nós vamos seguir as nossas carreiras, retomando todos os nossos pontos novamente, tá? Bom, gente, aqui chegamos ao final da nossa carreira. Vamos finalizar a nossa carreira fazendo o acabamento da nossa linha para que possa ficar perfeito o nosso trabalho, ok? A manguinha do vestidinho, nós vamos trabalhar preenchimento com a linha rosa, tá? Na verdade, seria branco, mas aqui na nossa aulinha, se eu continuar com a cor que deveria ser a branca, que é o mais ideal, se eu for bordar com a branca, vocês não vão distinguir nada do nosso trabalho. Por essa razão, eu escolhi essa cor rosa, né? Uma cor que combina um pouco com o vermelho. Então, vamos trabalhar com a cor rosa, tá? Vocês percebem que no gráfico nós temos pontos aleatórios, que são pontos que nós vamos trabalhar
depois, certo? Gente, não observe minhas unhas, que estão lindas e maravilhosas dessa maneira. É que eu trabalhei na parte de jardinagem, tá? E eu não trabalhei com luvas. E minhas unhas ficaram lindas desse jeito, olha, gente. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Nossa primeira carreirinha com o nosso trabalho rosa, vamos começar aqui nessa carreira inferior, aqui, ao lado desse pontinho verde, ok? Vamos trabalhar 2 pontos, dessa maneira, guardando aqui, por baixo do nosso trabalho, a pontinha da nossa linha para melhor finalização do nosso trabalho, dessa maneira, tá? Gente, não aperta muito o trabalho de vocês, ok? Dessa maneira, o segundo ponto, de baixo para cima, ficando assim, certo? E agora, gente, vamos organizar aqui a nossa linha e vamos cortar bem no pezinho aqui da finalização do nosso trabalho. Ficando assim, ok? E continuamos, retomamos o primeiro ponto, certo? Dessa maneira, a nossa primeira carreira para melhor finalização do início, ok? Ficando assim, certo? Agora vamos trabalhar de cima para baixo, da direita para a esquerda, ficando dessa maneira. Nós temos mais 3 pontos à nossa direita, então vamos retomar o nosso pontinho dessa forma, certo? De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, ficando dessa maneira. Agora vamos continuar trabalhando 3 pontos, totalizando aqui 4 pontos nessa carreira, certo? Mudamos no quarto ponto a posição da nossa agulha de baixo para cima, ok? Agora da direita para a esquerda, trabalhamos dessa maneira. Retomamos esse primeiro ponto, certo? Dessa forma. Agora retomamos o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, e aqui finalizando essa carreira que aqui começamos, certo? Todos os 4 pontos estão finalizados. Vamos trabalhar da esquerda para a direita, dessa maneira. Agora vamos trabalhar a carreira superior. Da direita para a esquerda, trabalhamos o primeiro e o segundo e o terceiro ponto. Dessa maneira, retomamos aqui o primeiro ponto e damos seguimento aos próximos pontos, certo? Dessa maneira, de cima para baixo. Agora, gente, retomamos todos os pontos, que são apenas 2 pontos aqui, o terceiro já está finalizado, e vamos trabalhar dessa maneira, certo? Retomamos o ponto inferior, ok? De baixo para cima, e vamos dar seguimento da direita para a esquerda. Percebe-se que aqui ficou um pontinho vazio, que é o ponto que está no gráfico, certo? Agora vamos dar seguimento da direita para a esquerda, trabalhamos aqui 3 pontos. Certo? Agora vamos dar seguimento para a carreira superior. Temos 1 ponto à nossa esquerda e 3 pontos à nossa direita, certo? Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, de cima para baixo. Retomamos esse primeiro ponto e damos seguimento aos próximos, certo? Aqui, trabalhando de cima para baixo, o primeiro e o segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, ficando assim, que o próximo ponto desta carreira aqui, que acabamos de fazer, nós temos um ponto diferente, certo? Agora, nós temos 3 pontos à nossa direita e 4 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita, perdão. O da nossa direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Retomamos todos os 3 pontinhos da direita para a esquerda, de baixo para cima, continuamos dessa forma, certo? Aqui chegando, vamos continuar a nossa carreira de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos continuar preenchendo esta carreira, ficando assim, certo? Agora nós temos 2 pontos à nossa direita e 1 ponto à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos trabalhar assim, retomamos esse primeiro ponto para que possamos trabalhar o ponto à nossa direita, tá? De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro ponto, certo? O segundo ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira. Dessa maneira, gente, ficando 2 pontos à nossa esquerda e 3 pontos à nossa direita. Vamos conduzir a nossa agulha dessa maneira, de baixo para cima, da direita para a esquerda, trabalhamos o primeiro e o segundo ponto dessa forma, certo? Agora vamos retomar o primeiro e o segundo ponto, para que possamos dar sequência à nossa carreira, certo? Agora mudamos a posição da nossa agulha para conduzir esse próximo ponto e assim trabalhar o ponto inferior. Nós temos na carreira inferior, gente, 3 pontinhos a fazer, então vamos fazer esse cruzamento aqui.
certo? De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior. E aqui vamos trabalhar da esquerda para a direita 3 pontos. Ok? Bom, gente. Chegando aqui, vamos retomar todos os 3 pontos para que possamos dar sequência à nossa carreira superior. Mudamos a posição da agulha para que possamos continuar a nossa carreirinha superior, tá? Nós temos aqui 2 pontos a seguir ainda nessa carreira, tá? De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Dessa forma, concluímos aqui os 3 pontinhos que estava faltando, ok? Ficando, então, 5 pontos nessa carreira. Agora, vamos retomar o nosso primeiro ponto, fazendo esse cruzamento de linha, tá? Aqui, vamos trabalhar a carreira superior, conduzindo a nossa agulha dessa maneira, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. E vamos trabalhar dessa maneira, ok? Concluímos aqui 3 pontos nessa carreira. Vamos retomar todos os nossos pontos que aqui falta retomar. Gente, eu vou aqui acelerar um pouquinho o nosso vídeo e dando continuação, retomando todos os nossos pontos. E vocês retomam os pontos de vocês aí, certo? Bom, gente, chegamos ao final do nosso trabalho, finalizando aqui o nosso último ponto e vamos conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido, finalizando o nosso trabalho, fazendo o acabamento perfeito, certo? Bom, meninas, agora vamos trabalhar a segunda manguinha do vestidinho da nossa bonequinha, certo? Então, vamos aqui começar nessa carreira inferior aqui, tá? Na parte de dentro da manguinha. Continuamos com a nossa linha rosa. Bom, gente, é como eu falei pra vocês, vocês podem trabalhar com a linha branca, tá? Fica mais bonito quando fizer o acabamento aqui, tá? Vamos lá, fazemos aqui de baixo para cima o primeiro e o segundo ponto, certo? Ok? Vamos então fazer esse cruzamento de linha da esquerda para a direita. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos fazer o cruzamento para que possamos completar a nossa carreirinha, tá? De 4 pontos. Aqui retomamos o primeiro ponto e vamos seguir mais 3 pontos, tá? O último ponto, mudamos a posição da nossa agulha para conduzir a nossa agulha para a carreira próxima, certo? De um só ponto. Aqui nós vamos fazer apenas um ponto e dar sequência à nossa carreira para a carreira superior. Ok? Na próxima carreira, nós temos um ponto à nossa esquerda, ok? Vamos trabalhar um ponto à nossa esquerda. Da direita para a esquerda, trabalhamos de cima para baixo, ficando assim. Agora, vamos retomar esse primeiro ponto para que possamos trabalhar os demais pontos à nossa carreirinha, tá? Trabalhando de cima para baixo esse segundo ponto, certo? Agora, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior para que possamos trabalhar esses 4 pontos da carreirinha inferior. Fazemos esse cruzamento de linha aqui, tá? Para dar sequência à nossa carreirinha. Dessa maneira, tá? Da esquerda para a direita, trabalhamos aqui 4 pontos, certo? Agora, vamos fazer o cruzamento de retomando todos esses pontos aqui, dessa carreira, tá? Os 4 pontos, para que possamos dar seguimento à nossa carreira superior, ok? Dessa maneira. Agora, vamos dar sequência à nossa carreira superior, trabalhando aqui mais 5 pontos, ok? Concluindo nessa carreira 7 pontos, né? Ok, ó. 2, 4, 6 e 1, 7. Mudamos a posição da nossa agulha nesse último ponto para que possamos dar seguimento à nossa carreira. Bom, gente, a nossa carreirinha aqui ficou um ponto à nossa direita e 3 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o ponto da nossa direita, de baixo para cima, ficando assim, certo? Vamos retomar esse primeiro ponto e aqui vamos completar mais 3 pontos à nossa esquerda. Certo? Agora, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior. Na nossa carreira superior, nós temos um ponto à nossa direita e 2 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, de cima para baixo. Bom, gente, como nossa carreira inferior, nós temos 2 pontos aqui
sem fazer, vamos fazer esse cruzamento de linha dessa maneira, da direita para a esquerda, e trabalhamos na nossa carreira inferior o nosso primeiro ponto aqui. Certo? Eita, apertei. Vocês percebem quando a gente aperta, abre muitos pontos. Isso não pode. Bom, gente, agora vamos fazer esse cruzamento de linha dessa maneira, para aqui completar o ponto da nossa direita, certo? Dessa maneira, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. E vamos retomar o nosso segundo pontinho, levando a nossa agulha para a carreira superior. Na nossa carreira superior, vamos retomar o nosso primeiro ponto e de cima para baixo, dessa maneira, e concluímos também o nosso segundo ponto novamente. E aqui nós temos um ponto à nossa direita sem fazer. Vamos conduzir a nossa agulha de baixo para cima, levando a nossa agulha para a carreira superior. Ficando assim, gente, ó, 2 pontos à nossa esquerda e 3 pontos à nossa direita. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda. Da direita para a esquerda, trabalhamos o primeiro e o segundo ponto dessa maneira. Bom, gente, agora, para dar sequência à nossa carreirinha, vamos retomar o primeiro e o segundo ponto dessa maneira, tá? Da esquerda para a direita, vamos trabalhar aqui o primeiro e o segundo ponto. Agora sim, vamos dar sequência a 3 pontos à nossa direita, ok? No último ponto, mudamos a posição da nossa agulha de cima para baixo para concluir a nossa carreira inferior, dessa maneira, ficando a nossa agulha entre um ponto à nossa direita e 2 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, dessa maneira, certo? Vamos retomar esse primeiro ponto e aqui, dando sequência à nossa carreira, uns 2 pontos à nossa esquerda. Certo? Ficando assim. Vamos retomar esses 2 pontos aqui, completando os nossos pontos dessa nossa carreira. Mudamos a posição da nossa agulha e aqui vamos concluir a nossa carreira superior, levando aqui, conduzindo aqui o nosso pontinho, retomando o nosso primeiro ponto. E aqui vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior de 3 pontos, tá? Direita para a esquerda, vamos trabalhar os 3 pontos dessa maneira, certo? E agora, gente, concluindo aqui os nossos pontos. Então, vamos concluir aqui o nosso último ponto dessa maneira, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, certo? Agora, vamos retomar todos os nossos pontos dessa maneira, para que possamos completar os pontos que está faltando retomar, certo? Vou retomando aqui, acelerando o nosso vídeo, para que possa agilizar o nosso trabalho, e vocês seguem daí. Bom, gente, aqui finalizando o nosso trabalho, tá? Conduzindo a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, aqui finalizando, deixando o nosso trabalho divinamente perfeito. Bom, gente, o nosso trabalho de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E amanhã nós damos continuação às nossas aulinhas, ao nosso trabalho, e assim concluindo mais etapa do nosso trabalho, ok? Aguardo vocês e fiquem com Deus e até amanhã.